Olá, minhas amigas, meus amigos, internautas, inscritos e seguidores. Saudações democráticas. Programa Três Dedos de Prosas. Nossas lives de todos os dias, de segundas-feiras aos domingos, incluindo feriados. O noticiário e o jornalismo no dia a dia, sob o formato de opiniões e comentários abalizados. Se não são inscritos, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Acesse o sininho para novas lives. Vamos à primeira das três prosas de hoje. Bom, vocês sabem que, na verdade, nós estamos vivendo tempos sombrios. E a coisa está ficando feia. Eita, Brasil, que seu governo gosta de raspar o tacho. O tacho aí, no caso, o bolso de um povo em um país que a gente pode até classificar como hostil, com a desculpa de a mais descarada para combater fraudes fiscais e automatizar a arrecadação no país. Reparem, o governo federal implementou um novo mecanismo da reforma tributária que passa a reter impostos em tempo real a partir de 1º de janeiro de 2027. A medida altera a gestão financeira das empresas no Brasil ao separar e recolher automaticamente o imposto sobre bens e serviços, o IBS, e a contribuição sobre bens e serviços, CBS, no instante em que a venda é liquidada por Pix, cartão ou transferência bancária. Com a mudança, a fatia do imposto vai já direto, na hora da compra e do pagamento, para os cofres públicos. E o estabelecimento recebe apenas o valor líquido da operação. Parece bom, para evitar sonegação, parece ótimo, ora bolas. Mas a retenção imediata encerra a prática do capital de giro tributário, segundo eles, modelo em que os comerciantes utilizavam o dinheiro dos impostos para girar, custear a operação até o vencimento das guias no mês seguinte. Então, o comerciante tinha tempo para utilizar o dinheiro antes de repassar o imposto e assim manter a rotatividade, financeira e econômica de seu estabelecimento comercial. Na prática, em uma venda de, por exemplo, R$1.000, com R$200 de tributos, 200 são transferidos na hora para o fisco e 800 cai na conta do negócio sem os devidos outros impostos, que aí é um outro caso. A FEComércio São Paulo alerta que a adaptação do caixa será o maior desafio do setor produtivo, exigindo planejamento antecipado, atualização dos sistemas tecnológicos e atenção às empresas do Simples Nacional. Olha, esse povo besta da Faria Lima, dos grandes negócios, os empresários e os próprios cidadãos, homens e mulheres, todos serão obrigados a alimentar a máquina financeira da arrecadação pública que sai do bolso de todos e some no saco da roubalheira e da corrupção. É mole ou quer mais? Vamos à prosa de número 2? A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, fixou a tese de que, atenção professores e prefeitos, que o sindicato não tem mais legítimo interesse para a propor ação civil pública
buscando a condenação ao pagamento de diferenças de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, ou do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A tese foi fixada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, via sindicatos. Os sindicatos de profissionais da educação têm ajuizado ações civis públicas para exigir que a União, o governo federal, complemente os recursos do Fundeb ou do seu antecessor, o Fundef. O objetivo das entidades é que os valores correspondentes à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica sejam repassados aos municípios exclusivamente. O interesse das categorias profissionais de trabalhadores da educação no repasse das verbas decorre da destinação de parte dos recursos como remuneração. A legislação prevê uma subvinculação dos recursos para a remuneração desses profissionais. É verdade. O Fundef foi criado no âmbito de cada estado e também no Distrito Federal e tem por receita uma fração dos tributos desses entes e da arrecadação destinada a eles, com possibilidade de complementação com recursos da União, do governo federal. Mas sempre havia as tais interpretações da lei. Após modificações constitucionais, o fundo foi renomeado como Fundeb, deixou de ser Fundef e passou a ser Fundeb, tendo a legislação ordinária regulamentado suas disposições e previsto que pelo menos 60% dos recursos sejam destinados ao pagamento dos profissionais do magistério. O problema, minha gente, é que os sindicatos alegavam que eram legitimados para agir no interesse da categoria profissional e, como associações civis, os sindicatos poderiam ajuizar a ação civil pública para defender o interesse difuso na educação e no patrimônio municipal. Todavia, patrimônio municipal, as escolas. Todavia, os sindicatos são legitimados para agir no interesse da categoria profissional respectiva, tá? Em razão da subvinculação dos recursos transferidos para a remuneração, ok? Há interesse direto dos profissionais beneficiados de pleitear a transferência dos valores ou a sua complementação, ok? No entanto, a ação civil pública não é a via adequada para discutir a destinação do Fundef ou do Fundeb. O direito aí em questão é exclusivamente do município. É do ente, o município, a pretensão a receber os recursos desses fundos, bem como eventual complementação do governo federal, a União. Com o novo entendimento, apenas o município ou os municípios prejudicados ou são legitimados para pleitear o interesse em juízo, na forma do artigo 18 do Código de Processo Civil, o CPC. E somente os entes municipais dispõem de estrutura para interpretar as normas cabíveis e para agir, caso entendam o necessário, ser necessário, ok? Então, os sindicatos, né, que existem, que amparam
profissionalmente os professores, os docentes, eles não têm mais essa legitimidade de entrar com ações cíveis públicas para tentar forçar governos, seja o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, a pagar esses recursos, exceto se, em caso, como eu citei aqui, a parte, que realmente seja necessário. Minha gente, vamos agora à prosa de número 3, o mito de um vice-mulher. Vejo muita gente dizendo que Flávio Bolsonaro precisa ter uma mulher na vice para atrair elas, as mulheres, que são a maior parte do eleitorado, é verdade? Acho bobagem. Na minha opinião, eu acho bobagem. Por quê? Nunca tivemos uma vice-mulher no comando do governo federal, na vice-presidência da República. Tivemos uma mulher na presidência. Lula, por exemplo, nunca teve uma vice-mulher. Nem Tarcísio, nem Wagner, nem Rui Costa, nem Jerônimo, nem Caiado, nem Zema. A Semineto teve, quando foi prefeito de Salvador, e não resolveu nada. Elas não votam nelas, as mulheres, são maioria votando, mas poucas eleitas. E olha, quando se fala isso, diz que a gente pratica misoginia, mas a gente está constatando uma realidade. O que Flávio precisa é de um vice do Nordeste, seja mulher ou homem, mas que não tenha chance, inclusive, aí sim, de traí-lo no futuro. Então, não, se é mulher ou homem, não importa. O importante é ter alguém que realmente seja leal, sendo mulher ou homem. Aí a questão de gênero, masculino ou feminina, são outros 500, talvez. Se gostaram da live, curtam, compartilhem e também comentem. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Acesse o sininho para novas lives. Agora vamos ao recado. Entre o que te conto e o que realmente acontece, há um abismo de silêncio. Aqui, nessas nossas lives, questionamos o óbvio e conectamos os pontos que as autoridades preferem que você não veja. Ao apoiar nosso programa 3 Dedos de Prosas, você fortalece a informação de qualidade e o trabalho de fazer jornalismo com seriedade, ética, responsabilidade e imparcialidade. Esta aqui é a realidade. Bom, para isso, muito esforço e dedicação são feitos para produzir essas notícias comentadas. Então, colaborem, façam uma doação para garantir a continuidade de nosso trabalho. Qualquer valor é bem-vindo. Pode ser Pix para Ionélio Almeida Said ou Said, e a chave do Pix é 77991557484 CEF. Eu quero agradecer aqueles que já estão colaborando com alguns Pix feitos, encaminhados para a nossa conta, agradecendo antecipadamente aqui, tá bom? Já começou a entrar alguma coisinha e eu fico muito feliz com isso. Um abraço!